Bom, nesta pregação aqui, eu irei falar dos seres caídos, os anjos caídos que se corromperam, os quais é quem estão governando, regendo este mundo caído. Mas antes, para reforçar o vídeo anterior, quero falar que o mestre Yahshua, ele teve que ir para o deserto para vencer a Satanás no deserto, porque a congregação do Criador, ela caiu no deserto, nas astúcias de Satanás, quando o Criador estava libertando o seu povo do Egito. O Egito representa o engano da terra, assim como a Babilônia, o engano deste mundo, como já mostrado. Então ela caiu nas astúcias. O mestre teve que ir para vencer e deixar como exemplo o caminho para a congregação futura, a que vai passar pelo deserto e ter que encarar as astúcias de Satanás e não cair nela. Por isso que o mestre teve que ir para o deserto. Eu falei isso no vídeo anterior. Agora, deixa eu mencionar isso aqui, ó. O Salmo 138, versículo 2, lá vai mostrar que o Criador, ele exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, acima de todas as alturas, algumas traduções trazem. Por quê? Porque o nome é a lei, e a palavra dele está ligada à lei dele, o nome dele. Então, para que ninguém se engane. Por isso que aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está falando: porquanto a palavra de Yahweh é viva e poderosa, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma de espírito, junta e medula, e sensível para perceber as intenções dos pensamentos e corações. Se ela é capaz de separar tudo isso, de dividir tudo isso, alma de espírito, junta de medula, capaz de discernir as intenções dos pensamentos e coração. Você acha que ela não separa o joio do trigo? A palavra dele, que está ligado ao nome dele. Por isso, repito, como está lá escrito no Salmo 138, versículo 2, que ele exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Porque a palavra está ligada ao nome dele, que foi fundamentado, outorgado na criação e estabelecido como lei. Então, isso aqui que está sendo pregado é necessário, porque isso aqui, diante do nome dele, que é o fundamento, que é a sua lei, foi outorgado na criação, traz a palavra dele ligada ao nome dele. Isso aqui separa joio do trigo, vai separando, vai libertando o povo do Criador desse sistema perverso, desse sistema corrompido, deste mundo caído. Como fala aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Olha o que o apóstolo vai falar, o apóstolo Shaul. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra esses seres. Por isso que eu mencionei no início, que eu vou falar dos seres caídos, dos anjos caídos que se corromperam e que estão governando este mundo. Mas antes, eu vou falar aqui de Números, sobre a questão do nome. Números capítulo 6, versículo 27, que vai falar: assim porão, o Criador vai dizer, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Os filhos quer dizer a descendência de Abraão, essas coisas, os filhos, a descendência. Porão o meu nome, e eu os abençoarei. Aí, em Números 24, versículo 9, vai estar lá falando: seja abençoado os que os abençoarem, e amaldiçoado os que o amaldiçoarem. Por que ele está falando isso aqui, ó? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, sobre os descendentes de Israel, e eu os abençoarei. É o nome. Os hebreus, os descendentes de Israel, além deles trazer o nome do Criador, muitos deles receberam o nome do Criador em seus nomes, como é mencionado em cima de profetas, e alguns reis que trazia o nome do Criador, como Joaquim, o rei Joaquim, não é Joaquim, é Ialquim.
Isaías não é Isaías, é Ixaial. Eles tinham o nome do Todo-Poderoso em seus nomes. Por isso que ele está falando. Coloca o meu nome para que eu possa os abençoá-lo. E abençoados serão os abençoarem. E amaldiçoados serão os que amaldiçoarem. Como dito, porque eles traziam o nome do Todo-Poderoso. Eles levavam o nome do Todo-Poderoso até se corromperem. Se corromperam aqueles que se corromperam, que muitos permaneceram firmes na emuná, no fundamento, e pagaram com a própria vida. Então, para que você entenda a questão do nome, do porquê do abençoar e do amaldiçoar, o nome, o fundamento que eles traziam consigo, e muitos deles levavam em seu nome o fundamento, a lei do Criador, como mencionado. Agora, voltando aqui para essa questão, falando dos anjos caídos, a potestade que se corrompeu e levou consigo um terço dos seres celestes. Vou voltar aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos lá. Eu já mencionei que o que ocorreu para que esses anjos tenham sido expulsos, essa potestade que se corrompeu e levou consigo um terço dos seres celestes, corrompeu um terço, o que ela fez? Ela corrompe a lei do Criador, o nome do Criador. Para quê? Para se passar pelo Criador. Para mim poder se passar por alguém, eu tenho que usar a identidade daquela outra pessoa. Falsificar. Então ele fez isso. Ele falsificou a lei do Criador, o nome do Criador, corrompeu, transgrediu a lei do Criador, para que ele se passe pelo Criador através de vários nomes, vários codinomes pagãos, o qual vem sendo proclamado neste mundo, exaltado há muito tempo. E assim ele foi exaltado em cima de nomes enganosos. Ele corrompe a lei do Criador, coloca uma identidade enganosa, falsa, que ele é o impostor, e assim ele se passa, e assim ele recebe toda aclamação, toda adoração, toda exaltação em cima dos nomes pagãos. O que é que os impérios da iniquidade que vem governando esse mundo fazia? A mesma coisa. Corrompia tudo. Por isso que quando batia lá no Egito, Egito representa o engano do mundo, Babilônia representa o engano do mundo, eles iam trocar logo os nomes, como fez de José de Alza, como fez do profeta Daniel, os seus irmãos. Ele ia trocar nome e mudar tudo, corromper tudo, para colocar o quê? Para colocar os seres caídos para ser exaltado. Porque quem é o pai do engano é Satanás, pronto. Eles iriam corromper tudo para exaltar o pai do engano, Satanás. Em troca de quê? Em troca de poder. Então, nessa questão da troca de nome, que eles foram mexer, é a lei do Criador, o nome do Criador. Foi fundamentado, otorgado na criação e estabelecido como lei. Só que isso volta. O Criador determinou tempo para tudo neste mundo. E tudo tem que voltar para como era antes. Por isso que o Criador, Ial, é aquele que anuncia o início de todas as coisas e o fim dela. Que o fim vai ter que tornar-se como o começo. Tudo purificado. Tudo debaixo do seu nome, da sua lei. Então, para que você veja quem é que está corrompendo, quem é que está governando esse mundo, você pode ir lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Lá vai mencionar, fala, o Deus deste mundo cegou o entendimento. Para que eles não vejam o entendimento dos incrédulos deste mundo, para que eles não vejam as boas novas do reino de Ial, que é a imagem de Ial. O Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Satanás. Lá em 1 João, seu nome é Yohana, capítulo 5, versículo 19, lá o profeta vai dizer, sabemos que somos de Ial e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Quando o mestre vai para o deserto ser tentado por Satanás, Lucas capítulo 4, você vai ver que uma das coisas que Satanás vai oferecer a ele é os reinos deste mundo que está sob o seu comando, que foi colocado sob o seu comando. Isso para você entender que o mundo está sob o governo desses seres.
E o próprio Noé, vou voltar para Noé, porque quando Noé desperta do engano, e que ele é movido pelo santo temor, já falei sobre essa questão no vídeo anterior, ele vai condenar logo o mundo, porque ele viu quem era que estava governando esse mundo e que o mundo estava fora do fundamento, fora da lei do Criador, e exaltando o engano. Aí eu pergunto, você acha que Noé estava preocupado com as coisas deste mundo, sabendo ele o que este mundo é? Pelo contrário, ele vai condenar o mundo. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Você pode ver, conferir. Então, eles fazem isso. Eles corrompem a lei do Criador. Transgridem a lei do Criador para criar uma identidade falsa e se passar pelo Criador. Por isso que, como eu falei que a missão do Mestre é anunciar o ano aceitável do Criador, é o ano onde tudo tem que estar debaixo da sua lei, debaixo do seu nome. Por isso que no milênio, primeiro eu vou falar de Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 12. Lá vai mostrar que haverá uma guerra, a qual Iauxa, o nome está paganizado lá, Iauxa, junto com seus anjos, que vai vencer a Satanás e expulsá-lo. Por quê? Porque ele vai ser amarrado, colocado numa cela e colocado nele um selo para que ele não engane mais ninguém durante o milênio. Assim também como fala lá em Apocalipse no capítulo 20. Porque essa potestade ela tem a patente alta para corromper. Só que depois do milênio, ele vai ser solto e vai continuar a corromper. Por quê? Porque, como diz, a patente desse ser é alta. Por exemplo, lá em Gênesis, quando ele se apresenta para Eva, ele estava transfigurado. Quando a Eva vê que a árvore era atraente aos olhos, agradável ao paladar e boa para ter dela sagacidade, tomou do seu fruto e comeu. Ali ele estava transfigurado. Patente é alta e ele tem vários mecanismos para enganar. Tanto é que depois do milênio, no finalzinho do milênio, do reino de Yahshua, ele vai ser solto para corromper. Então, e daí, depois que houver isso, aí sim que vai ser colocado o tribunal do Mashiach para o julgamento, para ver quem é que vai para aqueles que foram eleitos para ir para Geena, que é o lago de fogo, e aqueles que vão permanecer no reino do Criador, porque a terra vai ter que estar toda purificada, o reino vai ter que estar todo purificado, que é o Criador, o que o Criador aceita, tudo debaixo do seu nome, reconhecendo e obedecendo a sua lei. Então ali vai ser destinado. Tanto é que Satanás será o último a ser jogado no lago de fogo, porque lá já vai estar a besta e o falso profeta no lago de fogo, na Geena. Então, eles corrompem tudo. Alguém até pergunta, mas por que no dilúvio não derrubou tudo? Não caiu todo engano? Caiu não, porque esses seres permaneceram. E eles permanecendo, eles corrompem tudo. Esses seres caídos, porque o mundo está sob a regência dele. Por isso que o Mashiach tem que vir, e ele virá para exercer o seu reinado, assim como mostra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24 ao 26, salvo engano. É necessário que ele reine até que todos seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E ele vai destronar tudo. Lá vai falar, ele vai destronar impérios, reinos, governos, principados e potestades, porque ele tem que colocar os seus reis para governar esse mundo junto com ele, sobre o seu comando. Então esses seres, eles passaram, eles vão ter que ser destronados. E assim como mencionado, ele vai ser amarrado, acorrentado, colocado numa cela e selado para que ele não engane durante esse período do milênio. No final do milênio é que ele vai ser solto e vai corromper, porque a patente dele é alta. Mas lá no milênio, todos vão ter a consciência da lei do Criador. Estarão debaixo da lei do Criador. E transgrediu essa lei, como já dito, cai tudo. Por isso, que quem for na onda dele, da corrupção dele, e se deixar levar, é o que aconteceu no Éden. Aí não vai ter mais volta. É lago de fogo, Geena.